Vamos lá, família. Vamos começar com mais um videozinho aqui. Atrasado, né? Atrasado, porque eu fiquei meio doente. Ainda estou meio doente, tá ligado? Estou com fortes dores de cabeça. Então, se eu te falar alguma cagada, saiba que é totalmente normal. Mas eu vou botar a culpa na dor de cabeça. Vídeo do linkzinho falando do final de Boku no Hero. Do último capítulo, é o 2. Não, é 423. Eu acho que foi esse o último capítulo agora. Talvez. É porque, bom, agora é o final de Boku no Hero, né? Acabou, né? Já, só falta finalizar mesmo de verdade, mas já acabou. Bom, o final de Boku no Hero está patético e muito. Vamos dar uma olhada aqui na opinião do linkzinho sobre isso. Só antes disso, deixa o like, se inscreve pra dar aquela fortalecida e se embora, né? Vamos lá, família. 3, 2, 1, play. Moleque, hoje é dia de falar sobre Boku no Hero e, nossa, hoje eu vou falar com ódio no coração. Com uma tamanha decepção. Link, eu não gosto quando você fala mal de Boku no Hero. Eu recomendaria que você não assistisse esse vídeo Eita, rapaz, vai vir pedrada, hein? Vai vir pedrada, hein? para não sair com ódio. Jovens, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, por sinal, porque a gente acabou de bater 100 mil inscritos recentemente. Coisa Então, linda. não esquece de ajudar a gente aqui na nossa jornada pro 200 mil, beleza? Tendo dito isso... Oi, eu sou o Link e eu tenho um canal de animes, jovens. E, pois é, eu parei essa semana pra poder ler um pouco. Ler especificamente os capítulos que estavam faltando pra eu ler de Boku no Hero. Fui tentar ler o bagulho e eu lembrei porque eu não acompanhava semanalmente. Eu queria, inclusive, começar esse vídeo aqui, jovens, perguntando pra vocês. O que você, que tá assistindo esse vídeo aqui, tá achando da fase atual do mangá? Você tá achando Da fase atual ou do que você quer dizer do final do mangá? Porque tá acabando, né? Cara, se eu fosse dizer pra agora, tá ligado? Eu diria que eu sou. Eu diria que diria que é um final medíocre, mediano. Ele se tornou um final mediano. O Boku no Hero vai entrar no hall dos animes que poderiam ser uma coisa e foram outras e também vai entrar no hall dos animes que tiveram um final medíocre. Assim como aconteceu com Shingeki, assim como aconteceu com Kimetsu e com vários outros animes que tiveram um final bem mais ou menos. Por assim adiante, ele vai entrar nessa lista, parece que é tipo é disputada, todo mundo que tá lutando pra ver quem ficar no topo, no top 10, cara, impressionante. bom, ruim? E de Independente de... tanto anime que, caraca, parece que japonês não sabe finalizar a história, cara, mas não. Isso, jovens. Ai, Bom, ai. pra aqueles que não sabem o que tá rolando, nas últimas semanas nós tivemos aí uns últimos capítulos de Boku no Hero que chamaram muita atenção, né? Foram pro Trend Topics do Twitter e tudo mais, ficaram meio polêmicos, porque já faz algum tempo que nós estamos focando aí o último arco de Boku no Hero na famosa luta tão esperada do Midoriya contra o Shigaraki, né? Onde o Midoriya tava tentando de fato salvar por suposto o Shigaraki, tentando salvar o vilão final e tudo mais. A gente passou um bom tempo nesse período do Midoriya tentando salvar o cara que tava E no final ele. Bom. destruindo o Avisando que tem spoilers na família. Avisando que tem spoilers, né? Acabei de esquecendo isso. Tem spoiler, tem spoiler. mundo, até que em certo momento Tá avisado agora. Foi nos 45 do segundo tempo? Foi, mas tá avisado. o plano do Midoriya deu errado. Ele foi tentar salvar o Shigaraki, mas não rolou. O personagem do Shigaraki acabou sendo, cara, totalmente descartado, porque o All for One, que já tinha sido derrotado anteriormente, voltou à vida. Isso meio que, tipo, ninguém nem sabe direito se o Shigaraki tá vivo ainda ou não, então muita Spoiler. Já foi. Tipo, ele teve uma fagulha ali, mas já foi. Ele, o One for All, todo mundo já foi, tá ligado? Acabou. Acabou essa porra. Acabou. gente ficou meio pistola com isso. Fora, é claro, se a gente não contar o fato de que um capítulo atrás no mangá, o Midoriya perdeu os 2 braços por conta da volta do All for One. O que foi uma baita de uma consequência, que todo mundo ficou meio tenso. Caramba, finalmente o mangá teve consequências. Cara, é aquele negócio, mano. Todo mundo ficou tipo, caraca, mano, finalmente houve uma consequência. Mas todo mundo já, tipo, já sabia como é que ele ia recuperar o braço, ou se ele fosse recuperar da maneira de como seria trabalhado. Ele ia botar uma prótese, seria aérea, tipo, tinha várias de malabarismo, só que meio que o autor só cagou. Cara, o autor só cagou, tipo assim, não deixou a galera nem criar uma semana de expectativa. Ele, não, pera aí, rapidão, deixa eu pegar o chifrinho aqui da mini corninha aqui, ó. Pronto, curou o garoto. Ah, correi. O Midoriya perdeu os braços, Ai, como é que ele vai fazer pra correi. lutar agora? E aí, tipo, um capítulo depois, ou uma semana depois, ele recuperou os braços. Eu não sei exatamente como é que as pessoas que leram esse capítulo aqui, genuinamente, tipo, esperavam que o Midoriya ia ficar sem braços. Não sei se alguém acreditou de verdade nisso aqui. Eu acho Mas, que o problema bom, não é, pois é. o problema não era nem que a galera, tipo, o Midori ficou sem um braço, o que vai acontecer agora? Não, acho que a galera tava criando uma teoria, achismo, entre outras coisas, na maneira de como ele arrumar o braço com o desenvolver do combate final, né?
Porque não era só ele perder o braço, era a volta do One for All ali. Aí, tipo, tinha a galera voltando, então eles estavam meio que. A gente meio que especulava, tipo, ele vai recuperar dessa maneira aqui. A própria Eren, tipo, era a melhor opção na época e continua sendo, e foi ela também a responsável. Mas pelo menos a gente esperava um pouco mais de desenvolvimento na luta. Tipo, sei lá, a galera se sacrificando pra tentar segurar o máximo de tempo possível até pegar o chifre da Eren pra conseguir fazer, de recuperar os braços dele, né? Mas não, tipo, não deu. Cara, ele não deixou nem ter um pouco de clímax na obra, cara. Ele não deixou nem ter um pouco de clímax na obra. É impressionante, cara. O Correia, eu não sei se ele teve medo, se foi escolha de diretor, ou se ele foi cagão. Não sei, cara. Não sei. Não tem como saber. As pessoas ficaram Ou vai ver, ele só quer terminar a obra mesmo. Ele falou, caraca, eu vou chocar a galera aqui. Tipo, a galera, ó. Aí no próximo capítulo lá. Padrão. decepcionadas porque isso Padrão aconteceu. Boku no Hero. E pra muitos, isso foi a gota d'água. É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco. Cara, uma das coisas que eu mais gosto de acompanhar em história shonen de forma geral é justamente essa questão das consequências, sabe? Além da questão das batalhas com poderes e das porradinhas e tudo mais, o perigo e a tensão rondando uma história de shonen pra mim é sempre uma das coisas principais que precisa acontecer pra poder dar experiência às lutas. Consequência é uma coisa que acontece quando algo dá errado. E se as consequências não existem em uma história de shonen, eu acredito que toda a situação de tensão, de pressão e de medo que você pode ter assistindo uma história Depende, não é só quando uma coisa dá errado. Também, consequências são geradas também por boas ações. Não é só por ações ruins. Então, sei lá, o Deku ter ajudado uma pessoa gerou uma consequência que aquela pessoa futuramente poderia ajudar ele. Foi também o que aconteceu no arco do Deku Dark. Né? Então, não é só com coisas ruins. Mas dá pra entender, sim. Vambora. lentamente vai começar a desaparecer. Eu posso pegar alguns Só usei de exemplo só, simbora. exemplos para utilizar, como por exemplo o Naruto clássico, digamos assim. Lá no arco do Exame Chunin, existe todo um combate entre o terceiro Hokage, né, o Sarutobi, contra o Orochimaru. E esse conflito é muito bom porque o terceiro Hokage termina morrendo nessa história. Isso é uma consequência negativa pra caramba pro pessoal da Vila da Folha na época, né? Quem assistiu o Naruto clássico na época se lembra que isso move a história, porque todo o próximo arco de Naruto é meio que os personagens procurando pelo próximo Hokage, que viria a ser a Tsunade e tudo mais. O Naruto conhece o Jiraiya, tem toda uma Achei impressionante que o vídeo de Boku no Hero e a gente vai começar a falar de Naruto clássico, tá ligado? É impressionante isso aí. jornada que acontece por conta disso. Jujutsu Kaisen, por exemplo, no arco de Shibuya tem uma coisa semelhante, onde o feiticeiro mais forte do mundo é capturado, né? O Satoru Gojo, e tudo na história depois disso acaba meio que sendo sobre como eles vão libertar o Gojo e tudo mais. Ó, segura que o homem vai voltar. Esse vídeo vai envelhecer mal. Segura. Até mesmo One Piece, que é um mangá com poucas mortes de forma geral, tem a morte do Ace e do Barba. Mas o problema em si não é só fatalidade, não é só mortes que geram consequências. Tem consequências geradas pelos próprios personagens, mas tipo assim, o autor meio que ele gera alguma dessas consequências, mas ele não transmite isso pra gente. Então, por exemplo, sei lá, tipo, o personagem não pode mais lutar porque perdeu perna, braço, coisa e tal. Ou, tipo, alguma consequência psicológica ou algo assim, entendeu? No caso do Ace foi, no caso, também teve esses adendos aí. Mas Boku no Hero, ele fica carente de consequências meio que diretas. Os personagens, parece que todas as consequências são consequências positivas. Então, meio que ele fica no café com leite, vamos dizer assim. Ele tem medo de se arriscar, mas não é como se não houvesse. Só que são muito, tipo, umas consequências muito fracas, assim. Muito baixas. Não tem grande impacto pra gente. É uma parada que a gente olha e fala, tá bom, né? Tem, mas é só isso? Branca, que simplesmente mudam o mundo da história pra sempre, principalmente pros personagens principais, né? É justamente por conta da morte do Ace e do Barba Branca que nós temos um time skip de 2 anos na história de One Piece. Boku no Hero sempre foi uma história sem grandes consequências de forma geral. E já faz muito tempo... Eita, aspas fortes, hein? Aspas fortes pra caraca. Que eu falo sobre isso no canal, mas sempre vi muitas pessoas defendendo os defeitos da história. Porém, eu sempre puxei muito essa bola. O autor de Boku no Hero é muito covarde na hora de fazer as coisas. E não é covarde porque nada acontece. Não. Quando o Correia escreve Boku no Hero, eu sempre acho muito engraçado como parece que ele tem ideias legais. Ele começa a desenvolver essas ideias legais, mas parece que na metade do caminho ele só volta atrás. Eu já vi muitas pessoas falando que no começo de Boku no Hero as coisas não eram assim. Tipo, parte, mas tem várias vezes onde ele realmente pode tomar um caminho diferente ou
um caminho pra... Cara, esse próprio exemplo do braço do Midoriya, mano, ele poderia trabalhar em volta disso. Ah, o Midoriya pode recuperar o braço com o chifre da Eren, mas ele poderia trabalhar em volta disso, tipo, os heróis se sacrificando ali em volta pra proteger o Midoriya pra quando ele voltar realmente ter aquele impacto, mas não, ele decidiu simplesmente entregar rápido, vestir a camisa dele do All Might e falar, vai que é tua, campeão. Mas, Pô, realmente, pra poder ser aí é bem sincero, complicado o começo da proteger história tinha mínimos riscos. Se vocês assistirem a primeira e segunda temporada de Boku Ah, e outra também, outro detalhe, cara, impressionante. Tipo, não tô dizendo que precisava, mas, cara, nenhum aluno foi de arrasta, tá ligado? Nesse processo do... Cara, o Boku no Hero tem personagens pra caraca. Poucos personagens foram. Tipo, pouquíssimos mesmo. De todo o elenco apresentado até agora, tipo assim, relevante, ou até mesmo irrelevante, tipo, foi... Não foi nem 1% ou talvez que tenha morrido na história. Ah, eles pegaram vários personagens aleatórios, mostraram que foram realmente de arrasta na guerra ali. Mas, pô, assim, relevantes, até os secundários mesmo, que já foram apresentados, ou teve até um diálogo, ou só mostrou mesmo, tá ligado? E eles estão vivos, pô. Caralho. Ele poderia ter dado um pouco mais de consequência, sei lá, deixado personagens mais feridos, ou tipo, fora de combate, ou um outro ali morto, né? Poderia ter feito isso pra deixar, porque, pô, é uma guerra, né, cara? É uma guerra. no Hero, por exemplo, vocês vão perceber que a grande maioria dos arcos eram justamente personagens vivendo a sua vida escolar. Então a gente tinha, tipo, boa parte da história sendo os personagens interagindo um com o outro, ou então eles estudando pra poderem se tornar heróis no futuro. Nós temos até mesmo um arco de um torneio, né, que é uma competição onde alunos vão enfrentar outros alunos. Claro, a história conseguia desenvolver lutas interessantes e tramas interessantes na época, justamente pelo fato de que não existia risco verdadeiro, tipo, tem uma luta do Midoriya contra o Todoroki. A gente sabe que nenhum deles vai matar um ao outro, porque é um torneio, tipo, Sim. não sendo até a morte. E mesmo que a gente tenha danos pesados físicos que pudessem ser feitos aos personagens, eles podiam só ser curados depois. Então a parte interessante da gente acompanhar até certo momento ali, era literalmente porque a gente tava conhecendo o mundo, conhecendo o universo de Boku no Hero, conhecendo a... Eu acho que o gap principal de Boku no Hero foi, tipo assim, a gente teve aquele gap, tipo, de noção de causa e consequência, ou de reação e consequência, né? Como posso dizer? Aquele gap foi quando teve a luta do All Might versus o One for All. Eu acho que fala, é Alpha One. É Alpha One. Eu acho que eu tô falando errado. É Alpha One, desculpa. Ali, naquele momento ali, a gente tem aquele gap de consequência que pode ser gerada depois. Tipo, não de consequência, falei errado. Que. Eu falei errado. Que a história poderia dar uma guinada pra um outro rumo. Porque até então era um anime de escola de super-heróis, onde eles estavam se desenvolvendo pra lutar contra vilões. E essa é aquela premissa, tipo, meio que utópica, né? Bonitinha. E meio que depois de algumas coisas que foram rolando, teve a situação do Sten, depois teve o sequestro do Bakugou, e aí teve a luta do All Might. Cara, isso aí, tipo, meio que foi ditando o tom de Boku no Hero e foi, tipo, meio que deixando ele um pouco mais sério. Só que o autor, ele não teve a pachorra, ou no caso ele não teve o calibre ou a coragem, entendeu? De continuar com esse tom sério. E ele tentou deixar meio que a história ainda meio que num pé no chão, assim, não querendo arriscar demais com os seus personagens. Vamos dizer assim, o maior sacrifício que o autor teve até a guerra chegar foi aquele cara lá, eu esqueci o nome. Que era o sidekick do All Might, eu esqueci o nome dele, cara. Que ele conseguia ver o futuro, alguma coisa assim, né? Cara, tirando ele ali, mano, não teve mais consequências, tipo, negativas diretas mesmo. E o Mirio também, mas depois o Mirio voltou e aí, tipo, e voltou da maneira... Bom, foda-se. Meio que eles cagaram pra isso aí, tipo, da maneira como eles fizeram. Da maneira de como o Mirio voltou, a gente achava que seria desse jeito mesmo. Porém, meio que ele foi num puro foda-se que apresentaram ele. É padrão Boku no Hero, enfim. Meio que depois desse... Meio que só teve essa consequência ali, entendeu? Tipo, no máximo de uma consequência mesmo, que a gente viu falando, caraca, mano, o negócio realmente desgrudou de ser só uma história de adolescentes indo pra escola com superpoder. Mas meio que foi só em parte, uma pequena ilusão, porque o autor, ele não tinha a coragem de tentar desgrudar disso. Ele, tipo, meio que quando ele tinha a oportunidade de poder pular, passar por um tom diferente a obra, ele voltava para o tom mais adolescente, super-heróis, superpoder, escola. Sempre ele voltava. E parece que ele não sei, cara. Falta de coragem, sei lá.
Entendeu? Eu não sei se é decisão dos editores querendo esticar a obra, ou se ele realmente foi escolha dele, mas prejudicou um pouco a obra. Pouco não, prejudicou bastante. Trama de certos personagens. A luta do Midoriya contra o Todoroki, por exemplo, ela era muito interessante porque a gente tava conhecendo o personagem do Todoroki, vamos supor. A partir do momento onde a história começa a ter que ter riscos, é quando ela começa a falhar. Pra mim, visivelmente, o arco da guerra lá que a gente teve com o Shigaraki, por exemplo, né, que foi a última temporada do anime, o arco do Midoriya Dark, né, que ele fica emo e tal, e o arco da guerra final que tá tendo agora, são o maior exemplo de como o criador da história de Boku no Hero é covarde em certas formas. Vamos começar pelo arco da guerra, então. Nós tivemos um literal arco de guerra onde os heróis foram completamente derrotados. O criador da história montou ali Completamente exagero, mas eles foram derrotados. E foi uma galera. alguns heróis figurantes, só pra poder Aí eu te pergunto, qual desses heróis aqui você conhece? Tudo, tipo assim, no máximo, tá ligado? Que a gente conhecia mesmo, o que a gente viu foi esse aqui, ó. Esse aqui, pelo que eu lembro, o resto aqui foi... Bom, só foi, né? E teve a... Eu esqueci o nome dela, que era professora da UA. Era, né? Era. matar eles e dizer que teve certos números. Mas não tem como dizer que existe algum peso nessas mortes, porque 90% dos personagens apareceram por tipo um episódio e morreram em seguida. O único dos personagens que de fato morreu, que a gente conhecia no arco da guerra de Boku no Hero, acabou sendo meio que a Midnight, que Midnight. era a função dela na história mesmo. Tipo, até onde eu lembro, ela só era um personagem de fanservice que não fez nada na história inteira. Então era um figurante de luxo no máximo. Não, calma. Cara, figurante de luxo é foda. Caralho. Tá com ela pra merda, cara. Mas eu acho que, tipo assim, falar que só porque ela é figurante de luxo é foda, cara. Figurante de luxo pegou, mano. Eu acho que... Eu acho que não foi só ela que foi o problema, foi a falta de outros personagens relevantes no meio da guerra que acabou ocasionando nisso. Ela meio que foi por causa que ela, vamos dizer assim, ela faz mais parte, né, do convívio dos estudantes. Por isso que tem esse gatilho um pouco mais... não sei dizer se é gatilho a palavra certa, mas dá um pouco mais de sensação de perigo, urgência, sei lá, tipo, porque a gente já conhece ela, a gente vê ela, a gente já tem aquele tempinho com ela, né? Pô, figurante de luxo me pegou, mano, cara. Ela é um secundário, né? Figurante de luxo foi foda. Se a gente for pensar mesmo, cara, a maior perda que a gente teve no arco da guerra em si foram as perdas da heroína da Mirko, né? Que ela foi introduzida dentro do arco da guerra e tal, era aquela heroína... Ela é a única que realmente teve consequência, porra. Ficou... Bom, não vou falar essa palavra aí. Ela ficou sem os membros, vamos dizer assim. Coelho, muito braba, ela tem uma luta contra os gnomos, ela se machucou, perdeu um braço e uma perna no meio da guerra. Isso sim eu posso dizer que foi uma consequência, cara, porque devia ser crime contra o Estado você danificar um par de coxas incríveis como esses aqui. Porém, no próximo arco ela meio que... Com certeza. voltou com um braço e uma perna de robô, então quem se importa? Perder braço e perna em mangá de shonen é quase como se fosse quebrar uma unha. Depois de um tempo você consegue outro. Foi nesse arco, por exemplo, que nós tivemos a Cadê a cela de Hashirama? primeira meio morte falsa de Boku no Hero que me irritou um pouco, que foi a quase morte do Gran Torino, que era um herói velho, machucado e cansado, que sofreu um golpe pesadíssimo por Shigaraki, que tem literalmente o poder de, tipo, quase que matar tudo que ele encosta. Ele encostou no velho, apodreceu ele, e parece que o velho tinha morrido, mas depois a gente percebe que ele só tá bem. Vocês já ouviram Pô, ele tinha a faca e o queijo na mão pra poder acabar ali com o Gran Torino. Moleque, ia dar um impacto do caraca, mas não. aquela história do mentiroso, que é aquela pessoa que mente pra caramba, e ela mente tanto que quando ela fala a verdade, acaba que ninguém consegue acreditar muito? Eu acho que é a mesma coisa com o fato de Boku no Hero não ter consequência, sabe? Boku no Hero tem tanto essa coisa de, tipo, ele fingir que vai acontecer algo, E tem. Só que são muito baixas. e depois ele voltar atrás, haha, gente, na verdade isso aqui não vai acontecer. Que tudo que tem que ter peso na história acaba não tendo peso nenhum. Lá nos primeiros arcos de Boku no Hero, por exemplo, nós somos introduzidos ao personagem do Mirio e ele vai perder os poderes, mas depois ele vai recuperar os poderes, Eita, então caraca. não tem de fato uma consequência Opa, Vera aí. Deixa eu voltar aqui, porque eu tava ajeitando uma parada aqui. Pronto. e ele vai perder os poderes, mas Erros técnicos. depois ele vai recuperar os poderes, então não tem de fato uma consequência verdadeira. No começo da história, nós temos toda aquela questão de que o Midoriya não pode se machucar muito, porque se ele se machucar demais, ele pode perder a habilidade de usar os braços e tal. E ao longo de 4 temporadas, 400 capítulos, isso só não aconteceu. Existe até um momento na história onde Mas uma hora ele tinha que aprender a controlar, tá ligado? Só que a maneira que como eles foram construir isso foi meio merda. Só isso.
O All Might tenta treinar ele pra usar chutes porque ele tá com os braços zoados e ele não vai mais poder usar socos e tal, mas não, na verdade ele continua usando soco na história toda e nada acontece. O próprio arco onde a gente tem o famoso Midoriya Emo, né? Acho que isso aqui não é em si um gigantesco problema. Acho que tipo, o trabalho que ele fez em volta do Midoriya com o problema dos braços, porque a gente sempre teve aquele negócio, né? O autor sempre ficou falando, ó, fazendo o teu poder assim, os braços vão explodir. Tu vai ficar sem os braços, toma cuidado. E a gente sempre foi. E ele sempre foi batendo nessa tecla e a gente ficou com isso na cabeça, né? Aí quando finalmente, tipo, o autor teve coragem pra realmente arrancar os braços do Midoriya, que a galera ficou, uau! Ele foi lá no próximo capítulo e falou, não, gente. A consequência foi longe demais, cara. Deu um gatilho, deu uma coisa nele, tipo, deu uma dor no coração dele, falou, não, eu não posso deixar minha história assim, cara. Consequências reais, não. Não. Midoriya das trevas, digamos assim. Cara, esse é um arco que tem argumentos tão bons pro Midoriya se separar da escola da UA que eu só não entendo como o arco deu errado. O mundo estava um caos. A escola da UA estava sendo utilizada como um lugar para refugiar os cidadãos inocentes. E o Midoriya era simplesmente o maior alvo do All for One e dos vilões. Então ele tinha que ficar longe. Porque se ele ficasse na escola, o All for One podia tentar invadir a escola. Sendo assim, ele ia colocar a vida de pessoas inocentes em perigo. Mas aí os amigos do Midoriya aparecem, falam pra ele voltar, amizade, ele aceita cara. voltar e ele vai pra escola da UA e fica lá, mesmo sabendo do risco que tem. E acontece alguma coisa porque ele volta pra lá? Não, não acontece nada. Ai, mano, caraca, mano. Pois é, né, cara? Aí eu não posso comentar muito. O último arco tem mais e mais e mais coisas que acontecem nesse mesmo estilo. Eu não consigo confiar no autor nem mesmo pra poder me passar a ideia de que um vilão é muito imponente, cara. Eu já falei isso em 500... Pois é, né, cara? Boku no Hero, ele é um anime de heróis que lutam contra vilões e nenhum vilão de Boku no Hero realmente foi um vilão que a gente olha e fala, caraca, mano, esse vilão é um vilão mesmo, tá ligado? No máximo que teve foi o Sten, mas depois... No máximo foi o Sten, mas depois o autor falou, vou deixar o Sten aqui na moral também. Ai, Jesus Cristo, cara, não tem nenhum... Cara, realmente, Boku no Hero, ele é carente de vilão bom, cara. Os vídeos, mas o vilão final da história, pra poder ser bem sincero, cara, o All for One em si, nossa, que vilãozinho meia boca, cara. É impressionante como é um personagem que ele tem, tipo, mais de 100 anos de idade. O cara tem 535 milhões de individualidades. E é carente pelo irmão, pô. Vocês têm noção de que Boku no Hero nunca teve um time skip, né, jovens? Todos os personagens principais da turma da 1A, eles são da 1A, primeiro ano do ensino médio. São... Nananina não. Errou aí, Linkzinho. Nananina não. Estou no segundo ano agora, no final. Isso tudo que aconteceu durante todas essas temporadas, o mangá inteiro foi em um ano, tá ligado? A guerra já foi pro segundo ano. Um bando de moleque de 15 anos. E até o momento atual, o All for One não conseguiu derrotar um desses moleques. Ele teve uma luta lá contra o All Might, se eu não me engano. E por sinal, moleque, esse All Might de armadura, moleque, é putaria, cara. Onde o All Might tava usando uma armadura de metal e tal. Muito interessante até. A luta não foi zoada, mas ainda assim, mano, o All for One não conseguiu derrubar o All Might quase morto com uma armadura de ferro. O que adianta 500 individualidades se não consegue derrubar um cara que já tava praticamente morto? Eu sei que existe aquele... Pô, mas aí... Essa esculhambou o All Might pra nada, né, pô? Nem parece que ele se preparou pra lutar, mas enfim, vamos seguir. Aquele argumento que muitas pessoas usam e cansam de usar. Link Argumento pra é história válido. ser boa não precisa ter morte. E eu já respondi esse argumento várias e várias e várias vezes. Desculpa, gente. Mas se você quer colocar um vilão que ele tem que passar medo pras pessoas, eu espero minimamente que ele consiga derrubar, tipo, uma turma de adolescentes de 15 anos que um deles é um cara que o cabelo do moleque gruda no teto. Eu sei que tem muita gente que assiste aqui os vídeos e que não acompanha o mangá de Boku no Hero, cara. Mas essas pessoas provavelmente já sabem das notícias, né? Que a gente teve todo um desenvolvimento, por exemplo, lá no comecinho da guerra pro Bakugou morrer. E foi uma morte genuína. Cara, é impressionante como o Linkzinho, quando ele quer pontuar isso, ele vai lá e pontua toda a chance que ele pode. Isso aí afetou muito ele, afetou todos nós, né, cara? Todos nós queríamos ver o Baku realmente partir dessa pra melhor, né, cara? Realmente interessante. Só pra, tipo, alguns capítulos depois, ele voltou vivo. E sabe o que é engraçado? É que ele voltou vivo pra poder ter uma grande luta e uma vitória contra o All... Pô, na moral, isso aí pra mim foi ridículo.
for One. Então o Bakugou foi pica, né? Tipo, ele foi meio que o cara que derrotou o All for One. Não. Porque o All for One morreu, entre aspas, ali na luta contra o Bakugou, mas agora ele voltou e tá lutando contra o Midoriya. Então, assim, o Bakugou meio que voltou por nada. E aí, a partir do momento que o All for One volta, ele já volta sendo pesado, né? Arrancou os 2 braços do Midoriya. Pra um capítulo depois, os braços do Midoriya voltarem. Eu juro pra vocês, o último arco de Boku no Hero, cara, ele tá conseguindo me fazer desgostar até das coisas que eu mais gostava dentro da história, cara. Fica complicado de dizer que a história tá interessante. Pelo menos minimamente interessante. Mas enfim, e vocês? O que vocês estão achando do arco final? Concorda com o que eu falei aqui? Discorda? Não esquece de colocar aí nos comentários, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo, abraço. Valeu, falei, até mais. Fui! Meio triste ver que Boku no Hero... Cara, eu botava o Boku no Hero como um dos melhores shonens antigamente, cara. Nossa, cara. Como a história decaiu, mano. Como o Boku no Hero decaiu, né, cara? É triste ver como a história ficou embaixo assim, cara. Por algumas decisões do autor, arcos meio que nada a ver. Tá ligado? Nossa, cara. Tão triste ver o que fizeram com o Boku no... O que ele fez com o Boku no Hero, né, cara? Porque Naruto a gente fala, pô, o cara correu ali, se perdeu um pouco, entre outras coisas, cara. Pô, o Boku no Hero ele teve o tempo ali pra ele poder trabalhar o negócio maneiro e ele ainda fez isso, cara. Como é que protege, cara? Como é que protege? É complicado, cara. É complicado. Pior que eu gosto de Boku no Hero, tipo assim, mesmo com esse final medíocre, entendeu? Infelizmente medíocre de Boku no Hero que está tendo e teve, né, nessa luta final. Durante esse tempo, né, desde da guerra, né, desde muito tempo, né, mas desde a guerra, vamos dizer assim, em diante, até a próxima guerra, né, vamos dizer assim, a finalização dela, Boku no Hero vem ficar muito em baixa, cara. É bem decepcionante. Eu esperava que o Boku no Hero, cara, ele realmente fosse, tipo assim, aquele anime pra... Tipo, um Boku no Hero fosse que um Naruto, um Dragon Ball foi pra uma galera mais nova. Eu esperava isso, entendeu? Eu esperava. E, infelizmente, não é, cara. Eu não acho tanto assim. Mesmo ele bombando, porque teve esse boom, assim, na Netflix, porque como foi pra Netflix, deu um boom, né? Desgramento, mas... Eu vejo mais a galera, tipo, sei lá... Como tá ficando mais famoso, né? Esses animes um pouco mais gore, né? Esse shonen um pouco mais gore, né? A galera vendo mais Jujutsu, entre outras obras parecidas assim, o próprio Kimetsu, né? Do que o próprio Boku no Hero. Eu achava que o Boku no Hero seria aquele que pegaria o bastão. Pegaria o bastão, pegar meio mal, né? Mas aquele que assumiria a posição, né? Do que o Naruto e Dragon Ball foi pra infância de muita gente, né? Só que infelizmente não foi, né? Bom, essa é a minha opinião, né? Deixa aqui embaixo o que vocês acharam. O que vocês estão achando do final de Boku no Hero? Estão gostando? Não estão gostando? Deixa aqui embaixo. Se inscreve e deixa o like para dar aquela fortalecida. E me segue na roxinha, família. Onde eu faço minhas lives, eu vejo esses vídeos aqui e também acompanho os animes da temporada. Então o link tá aqui embaixo. É isso. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Até daqui a pouco e me despeço. Fui.